Você já se perguntou alguma vez por que, se Deus te ama tanto, Ele permite que você atravesse momentos de dor tão intensos? Essa pergunta que sussurra em seu coração nas noites mais escuras não te torna um mau cristão, te torna humano. E hoje quero caminhar com você em direção a uma verdade que pode transformar completamente a sua perspectiva sobre o sofrimento. Veja, existe uma diferença abissal entre dor sem sentido e dor com propósito. O próprio Jesus nos advertiu: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele não prometeu ausência de dor, prometeu presença na dor. E essa presença muda tudo. O sofrimento que você está vivendo não é evidência do abandono de Deus. É a ferramenta mais íntima que Ele usa para se aproximar do seu coração, formar o seu caráter e preparar você para um propósito que transcende a sua compreensão atual. Antes de começar, quero que você declare nos comentários: confio no teu propósito, mesmo que eu não entenda. Que essa declaração seja o primeiro passo em direção a uma paz que transcende a sua compreensão atual. Comecemos. Número 1. Deus está mais perto na sua dor. Quando você atravessa um tempo de dor profunda, é comum que seu coração se pergunte: onde está Deus? A aparente ausência da sua voz e a falta de respostas imediatas podem soar como um silêncio ensurdecedor. É como estar em um quarto escuro, onde tudo o que você conhecia desaparece e só resta a sensação de solidão. No entanto, esse silêncio não significa que ele não esteja. Muitas vezes, é justamente nesses momentos que sua presença se torna mais próxima, ainda que sua alma não perceba de imediato. O salmista dizia em Salmo 23:4: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O vale não nega a companhia de Deus, ele a ressalta. A sombra não é ausência de luz, mas prova de que a luz está perto. O próprio Jesus advertiu em João 16:33: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Não foi um engano nem uma promessa falsa de uma vida sem dor. Foi uma declaração de que a aflição faz parte do caminho, mas não é a última palavra. O sofrimento não prova que Deus te abandonou. Ao contrário, abre uma oportunidade para descobrir uma dimensão do seu amor que só se revela na fragilidade. Quando tudo parece se romper, o coração se abre para uma intimidade com Ele que a comodidade jamais pôde dar. Às vezes, a prosperidade enche a vida de ruídos, mas o quebrantamento abre a porta para ouvir o seu sussurro. Imagine uma vela acesa em meio à escuridão. Em um quarto iluminado, ela passa despercebida, mas na penumbra brilha com mais intensidade. Assim é a presença de Deus na sua dor. Quando tudo ao redor se apaga, a luz de Cristo se torna mais visível e mais necessária. Essa chama não apenas ilumina, também aquece, lembrando você de que não está abandonado. É natural que suas emoções gritem o contrário, que digam que Deus não está, que Ele te deixou no silêncio. Mas os sentimentos, ainda que válidos, nem sempre refletem a realidade espiritual. Ele está mais perto do que você imagina, sustentando você quando sente que não pode continuar. A Escritura está cheia de testemunhos de pessoas que encontraram Deus no vale. Jó, depois de perder tudo, confessou que antes apenas ouvira falar dele, mas agora seus olhos o viam. José, traído por seus irmãos e encarcerado injustamente, descobriu que o que outros intentaram para o mal, Deus transformou em bem. Paulo, espancado, preso e perseguido, aprendeu a dizer que quando era fraco, então era forte, porque o poder de Cristo repousava sobre ele. Esses relatos nos lembram que o sofrimento não é prova de abandono, mas lugar de encontro. Na escuridão, Deus revela facetas de sua glória, que na luz do sucesso passariam despercebidas. A sua dor não é inútil. Ainda que você não entenda agora, ela tem um propósito divino. Deus a está usando para transformar você, para purificar a sua fé como ouro no fogo.
O quebrantamento ensina você a depender mais dele, a soltar o controle que nunca teve e a descobrir que na sua vulnerabilidade a força dele se aperfeiçoa. Talvez você pense, se Deus me amasse, não permitiria isso. Mas lembre-se de que o próprio Jesus, amado eternamente pelo Pai, passou pelo Getsêmani, suou gotas de sangue e na cruz exclamou: Deus meu, por que me desamparaste? Seu aparente abandono foi o caminho da salvação. Se ele atravessou a dor e a redimiu, também pode redimir a sua. Por isso, hoje o convite não é negar o que você sente, mas entregar. Lamente se for necessário, chore diante de Deus, expresse o seu quebrantamento como fizeram os salmistas, mas não fique aí. Permita que esse lamento se transforme em confiança e essa confiança em louvor. Não porque a situação mudará de imediato, mas porque você reconhece que Deus continua sendo fiel em meio à dor. Ele não te deixou, está caminhando com você no vale, sustentando você a cada passo. Quando parece que não há saída, Ele está abrindo um caminho invisível que mais adiante será evidente. Eu te convido a praticar algo simples, mas poderoso. Reserve 5 minutos de silêncio, sem pedir nada, apenas sentado na presença de Deus. Respire profundamente e diga: Senhor, sei que estás aqui na minha dor. Ajuda-me a sentir tua proximidade. Essa quietude pode se tornar o lugar onde o seu espírito se alinha com o espírito dele, e você descobre que não está só. Essa prática, embora pareça simples, abre espaço para que a paz de Cristo governe o seu coração em meio à tormenta. Se Deus está presente no seu sofrimento, então também está o seu propósito. E ainda que agora você veja apenas fragmentos quebrados, um dia entenderá que essas peças faziam parte de um design maior, um plano que não buscava te destruir, mas te transformar. Confie que essa dor que hoje parece um peso insuportável será amanhã um testemunho de glória. Porque o Deus que permite o vale é o mesmo que promete acompanhar você até a saída. Ele está perto, mais do que você imagina. E nessa dor que tanto dói, Ele está operando a transformação que te prepara para algo eterno e glorioso. Número 2. A arte divina de formar você através do fogo. Quando você pensa na dor que está atravessando, talvez a primeira sensação seja a de que tudo está se quebrando dentro de você. Mas a verdade é que Deus, como um artista divino, está usando esse mesmo sofrimento como seu cinzel para dar forma a uma obra-prima. A sua vida, o seu caráter, a sua fé. Nada do que acontece com você é por acaso. Cada golpe que você sente, cada pressão que experimenta, não é destruição, mas processo criativo. Assim como o escultor toma um bloco de mármore e o golpeia repetidas vezes, não para destruí-lo, mas para revelar a beleza escondida em seu interior, assim também Deus trabalha com você em meio à dor. O golpe pode doer, mas é intencional. O barulho pode assustar, mas está revelando algo precioso que você ainda não consegue ver. O fogo não destrói o ouro, ele o refina. Quando a chama o toca, as impurezas vêm à superfície e são retiradas. E o que sobra é mais brilhante, mais puro, mais valioso. Da mesma forma, a sua fé em meio à prova é purificada e fortalecida. Pedro disse claramente em 1 de Pedro 1:6-7. A prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, ainda que perecível, é provada pelo fogo, para que seja achada em louvor, glória e honra quando se manifestar Jesus Cristo. O sofrimento nas mãos de Deus nunca é perda, sempre é investimento na sua eternidade. Cada lágrima que você derrama é recolhida, cada suspiro de cansaço é transformado em semente de glória. Sem pressão, não há diamantes. A pedra bruta que parece insignificante só se torna uma joia preciosa quando passa por um processo intenso de pressão e tempo. A sua vida é igual. Talvez agora você sinta o peso insuportável da carga. Mas é essa mesma pressão que está extraindo de você uma força que você não sabia que tinha. É aí que você descobre que a graça de Deus é suficiente e que o poder dele se aperfeiçoa na sua fraqueza.
O que parece estar te esmagando é justamente o que Deus está usando para revelar você como alguém mais forte, mais maduro, mais preparado para brilhar no seu propósito eterno. Jeremias 18, 1-6 nos fala do oleiro e do barro. O profeta viu como o barro nas mãos do oleiro se desfazia, mas o mestre não o descartava. Ele o moldava novamente segundo a sua vontade. Assim faz Deus com você. Talvez você sinta que está se desmoronando, que nada permanece firme, mas você está nas mãos certas. O processo não busca te destruir, busca te transformar em um vaso de honra, útil e belo. Malaquias 3:3 nos diz que o Senhor se assentará como fundidor e purificador da prata. Essa imagem é poderosa. O refinador fica sentado, olhando para o fogo, atento ao processo, sem tirar os olhos, até que o metal reflita o seu rosto. Assim, Deus não tira os olhos de você no fogo, esperando até que a sua vida reflita mais do seu caráter. Eu sei que dói ser moldado. É legítimo que o seu coração resista, que você se pergunte por que tanto sofrimento. Mas há uma diferença imensa entre a dor sem sentido e a dor com propósito. A dor sem sentido esmaga, mas a dor com propósito transforma. Não minimizo o que você está vivendo. Não é fácil. Mas quando você entrega isso a Deus, esse sofrimento se torna uma ferramenta de amor. Ele não te golpeia para castigar, mas para dar forma. Ele não permite o fogo para te queimar, mas para te refinar. O que agora parece caos, em suas mãos, é arte divina. Hoje você pode fazer um ato simples, mas profundo. Ofereça a sua dor em oração. Diga: Senhor, coloco em tuas mãos o meu quebrantamento. Usa-o para me formar segundo o teu propósito. Você não precisa entender tudo, não precisa sentir tudo resolvido, apenas confiar que está na oficina do Mestre. Cada dia, cada ferida, cada lágrima pode se transformar em matéria-prima para a obra de arte que Deus está criando em você. Não mantenha os olhos no golpe do martelo, levante o olhar e confie no escultor que o segura. Se Deus está presente no seu sofrimento, então Ele está agindo. E se Ele está agindo, é porque o resultado final será mais glorioso do que aquilo que você vê agora. O bloco de mármore não imagina a estátua, o ouro não imagina o seu brilho, o barro não imagina o vaso. Você também não pode imaginar a plenitude do que Deus está formando em você, mas confie. Cada martelada, cada pressão, cada fogo, tudo tem um propósito. O resultado será mais belo do que o material original. E quando chegar o momento, a sua vida não dará apenas testemunho de resistência, mas da beleza de Cristo refletida em você. Número 3. Seu caráter sendo moldado em segredo. Quando o sofrimento toca a sua vida, o que na verdade está acontecendo é um treinamento silencioso. É como entrar em uma academia espiritual, onde o próprio Deus dirige cada exercício, cada resistência, cada carga. Talvez você não perceba enquanto atravessa a prova, mas no secreto da sua alma, o seu caráter está sendo formado. Assim como uma árvore aprofunda suas raízes durante a seca para encontrar água, assim também a sua fé desenvolve raízes mais firmes em meio à escassez e à dor. Esse crescimento nem sempre se vê por fora de imediato, mas os frutos aparecem com o tempo e os outros os reconhecem. Paciência, compaixão, humildade e uma fé mais pura. A paciência é uma das primeiras virtudes que o sofrimento trabalha. Ela não se aprende nos momentos de abundância, mas na espera que parece interminável, quando as orações parecem demorar a receber resposta. Tiago 1:2-4 nos lembra: Tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Esperar em meio à dificuldade não é castigo. É uma escola onde o seu coração aprende a confiar nos tempos de Deus e não nos seus. A verdadeira compaixão também nasce no terreno da dor.
É muito diferente consolar a partir da teoria e consolar a partir das próprias feridas. Quando você já passou noites de lágrimas, o seu abraço se torna refúgio real para quem sofre. Paulo falava que Deus nos consola em nossas tribulações para que também possamos consolar os que estiverem em qualquer tribulação com o consolo com que Ele nos consola. A sua ferida se transforma em ponte para o coração do outro, porque o que você aprendeu na sua dor se torna bálsamo para um irmão. A humildade floresce quando as suas forças falham. Quando você reconhece que não pode sustentar tudo e que não tem o controle da sua vida, então você se rende nas mãos de Deus. O sofrimento desmonta o seu orgulho, derruba as falsas seguranças e coloca você de joelhos, lembrando que só em Cristo você pode estar firme. Essa rendição não é fraqueza, é força escondida, porque quando você admite a sua fragilidade, permite que a graça de Deus o sustente. E é aí que você descobre o que Paulo declarou: quando sou fraco, então sou forte. A fé autêntica é provada na escuridão. É fácil crer quando tudo vai bem, quando as portas se abrem e as orações se respondem rapidamente. Mas a fé verdadeira se revela quando você não vê nada, quando o cenário está nublado, e ainda assim decide confiar que Deus continua sendo fiel. Essa fé, provada e refinada, se torna a sua âncora em meio às tormentas. Como um atleta que se submete à disciplina e à resistência para ganhar a coroa, assim também você é treinado no invisível para receber uma coroa incorruptível, como ensina 1 Coríntios 9, 24 ao 27. Talvez hoje você não veja o seu crescimento porque o processo é lento e silencioso, mas aqueles que estão ao seu redor começam a notar a diferença. A calma com que você responde, a ternura com que fala, a perseverança com que segue adiante. O sofrimento está formando em você um caráter que reflete Cristo mais do que antes. O que parecia perda está dando fruto em forma de virtudes eternas que ninguém poderá tirar de você. Eu te convido a fazer algo simples. Pergunte hoje a Deus qual virtude Ele está formando em você nesta estação. Talvez Ele esteja te ensinando paciência na espera, humildade na dependência, compaixão no seu quebrantamento ou fé na incerteza. Identifique-a e coopere com a sua obra, confiando que você não está sendo esmagado, mas moldado. Essa prática de reconhecer o que Deus está formando abrirá os seus olhos para o seu propósito e ajudará você a abraçar o processo com esperança. O sofrimento, então, não é sinal de abandono, mas uma oficina secreta onde o seu caráter é fortalecido. E quanto mais a paciência, a compaixão, a humildade e a fé se formam em você, mais você se assemelha a Cristo. Esse caminho não apenas o aproxima dos outros com um coração mais sensível, mas também o aproxima mais profundamente do coração de Deus. E esse é, em última instância, o propósito divino de toda dor bem processada. Que você seja transformado até refletir o seu amor e a sua glória em tudo o que faz. Número 4. Intimidade nascida na vulnerabilidade. Quando a dor toca o mais profundo do seu ser, algo acontece dentro de você que abre portas que na abundância permanecem fechadas. O sofrimento, embora duro e desconcertante, tem a capacidade de torná-lo vulnerável, de desarmar suas defesas e deixá-lo exposto. E é precisamente nessa vulnerabilidade que Deus se aproxima com maior ternura. O Salmo 34:18 afirma: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Essa proximidade não é uma ideia abstrata, é real. Se experimenta quando a sua oração já não tem enfeites, quando suas palavras se reduzem a um Senhor, ajuda-me, não posso mais. As orações mais sinceras e mais poderosas não são as que repetem fórmulas, mas as que nascem da ferida. Quando você está quebrantado, não há espaço para aparências nem discursos.
O que sai dos seus lábios é verdade nua, clamor que brota do mais fundo. E essa honestidade abre um espaço íntimo entre o seu coração e o de Deus. Ali, onde a prosperidade muitas vezes gera distração, a dor concentra a sua atenção na única presença que pode sustentá-lo. Essa vulnerabilidade, embora incômoda, é o terreno onde floresce uma intimidade profunda com o Senhor. Jesus mesmo nos mostrou esse caminho em Getsêmani. Ali, no jardim, o Filho de Deus se prostrou em angústia, suando gotas de sangue, confessando sua vulnerabilidade ao Pai. Pai, se possível, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Essa oração crua, sem enfeites, conecta-se com a sua própria experiência. Ele não escondeu sua dor, a expressou com total transparência, e nessa entrega nasceu a vitória da cruz. Se o Filho de Deus encontrou intimidade na vulnerabilidade, como você não a encontraria também? Ele entende o seu sofrimento porque o viveu e, a partir dali, se aproxima para acompanhá-lo. A graça de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Não é quando você se mostra forte e autossuficiente que experimenta mais claramente o seu poder, mas quando reconhece sua incapacidade. Paulo aprendeu isso em sua própria carne e ouviu a voz do Senhor dizer: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. No seu momento de maior fragilidade, Deus não se afasta, ao contrário, sua presença se torna mais tangível. O que parecia uma ferida irreparável se converte em um espaço sagrado, onde o seu espírito envolve você com consolo. Talvez você sinta que a sua vulnerabilidade o diminui, mas na realidade é ali que mais claramente você vê quem é e quem Deus é. É como uma porta do coração que só se abre por dentro quando dói. E quando essa porta se abre, o Senhor entra para habitar com você de uma forma que transforma a sua vida. Ele não é um visitante distante, é um amigo próximo, um pai que o sustenta, um salvador que caminha ao seu lado. Na vulnerabilidade da dor, você descobre uma intimidade que nunca teria conhecido em meio à autossuficiência. É natural que a dor o torne mais sensível à presença divina. O que antes parecia invisível, na fragilidade se torna evidente. O que antes você não valorizava, agora se converte em seu maior tesouro, a certeza de que Deus está com você. Essa experiência não é para envergonhá-lo, é para aproximá-lo. Por isso, não tema reconhecer a sua fraqueza, não tema mostrar a sua ferida diante do Pai, porque nesse lugar, o seu amor se derrama de forma especial. Quero convidá-lo a uma prática simples, mas poderosa. Reserve 10 minutos em oração completamente honesta, sem tentar enfeitar suas palavras, sem fingir estar bem quando não está. Fale com Deus como fala com um amigo íntimo. Diga a Ele o que dói, o que você não entende, o que teme. Essa conversa, nascida da sua vulnerabilidade, será o espaço onde o Espírito Santo acenderá no seu coração a chama do consolo e da paz. Talvez suas circunstâncias não mudem de imediato, mas o seu relacionamento com Deus se tornará mais real, mais próximo, mais vivo. O sofrimento, então, não é apenas um fardo, é também um convite à intimidade. É o caminho onde você descobre que Deus não é apenas um conceito, mas um companheiro fiel. E essa intimidade, nascida na vulnerabilidade, não apenas fortalece você, mas muda a sua perspectiva da vida. Você já não vê a dor como destruição, mas como a porta que o aproximou ainda mais do coração do Pai. E a partir dessa proximidade, tudo ganha um novo sentido. Número 5. Perspectiva eterna que sustenta. Quando a dor sacode a sua vida, o seu olhar tende a se fixar no imediato, no que se rompe, no que se perde. Mas Deus quer lhe dar uma lente diferente, uma perspectiva eterna que o ajude a distinguir entre o que se desfaz e o que permanece. Paulo expressou isso com clareza em 2 aos Coríntios 4:17 ao 18.
porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. O sofrimento se torna então um telescópio que permite focar no que parecia distante e vê-lo de perto, a eternidade com Cristo. A dor revela a fragilidade do que é terreno. Aquilo que você pensava ser seguro, saúde, estabilidade, bens, relacionamentos, mostra-se como areia movediça. E embora chorar essas perdas seja válido, também é sábio lembrar que o eterno não pode ser perdido. O próprio Jesus ensinou em Mateus 6:19 ao 20. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. O sofrimento desnuda o frágil para despertar em você uma fome pelo que ninguém pode tirar. A comunhão com Deus, a esperança viva, a glória vindoura. O que você vive hoje pode parecer um fardo insuportável, mas quando comparado ao eterno, o peso muda. Paulo, que conheceu prisões, açoites e perseguições, falou de leve tribulação momentânea. Não porque sua dor fosse pequena, mas porque a mediu diante da glória futura. A eternidade muda a balança, não elimina a realidade do sofrimento, mas a coloca em sua justa proporção. A dor deixa de ser um muro intransponível para se tornar um caminho breve que conduz a uma glória incomparável. A perspectiva eterna não nega suas lágrimas, mas lhes dá sentido. É como quando você vê uma obra de muito perto. Parece um caos de traços e cores. Mas quando dá um passo atrás, entende a harmonia do quadro completo. Sua vida é assim. Agora você vê fragmentos quebrados, mas um dia contemplará como cada detalhe se encaixava em um propósito eterno. Essa visão não elimina a dor, mas a enche de esperança. Lembra-lhe de que a sua história não termina aqui, que este mundo não é o seu destino final e que tudo o que você entrega a Cristo se torna tesouro incorruptível. Por isso, o sofrimento também é um convite a revisar onde você tem colocado o seu coração. Quais coisas ocupam sua mente, sua energia, suas prioridades? Faça um inventário espiritual. O que tenho é temporal e o que é eterno. Descobrirá que muitas vezes investimos demais no que perece e negligenciamos o que permanece. A dor reorganiza os seus valores e o impulsiona a abraçar o que nunca será tirado: a fé, a esperança e o amor. Todo o resto é passageiro. É sábio chorar pelo que você perdeu, mas também é sábio levantar os olhos e lembrar-se do que nunca perderá em Cristo. Essa tensão é parte do caminho cristão. Viver a dor presente sem esquecer a glória futura. E essa glória não é apenas promessa distante, é realidade presente que já sustenta a sua vida. O Espírito Santo, como primícias do Eterno, habita em você como garantia do que virá. Cada vez que sente o seu consolo, é um pedaço do céu. Cada vez que experimenta sua paz em meio ao caos, é uma amostra do reino eterno que já começou. Quero convidá-lo a fazer hoje esse exercício espiritual. Pegue uma folha e escreva 2 colunas. Em uma, coloque o que é temporal, coisas, conquistas, circunstâncias, e na outra o que é eterno. O seu relacionamento com Deus, a salvação em Cristo, as almas alcançadas pelo seu testemunho, o amor semeado em outros. Olhe para elas e permita que o seu coração se ancore no que não se perde. Esse simples ato pode lhe trazer clareza e descanso, porque lembrará de que o essencial permanece. A boa notícia é esta: embora a sua dor seja real, o seu destino eterno em Cristo é ainda mais real. E quando você escolhe olhar com as lentes da eternidade, sua alma encontra forças para prosseguir, porque sabe que nada do que atravessa hoje é em vão. Como está escrito em Romanos 8:18,
Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Essa certeza é a que sustenta, a que muda a desesperança em confiança e a que o impulsiona a perseverar. Assim, o sofrimento deixa de ser apenas uma ferida e se torna um mestre que ensina você a valorizar o eterno. E quando essa perspectiva se enraiza em seu coração, sua vida muda de direção. Você já não corre atrás do que perece, mas caminha com passo firme em direção ao que permanece para sempre. Essa visão não apenas fortalece você, mas prepara sua vida para consolar e guiar outros que também buscam esperança em meio à sua dor. Número 6. De ferida a ministério. Quando você atravessou um sofrimento profundo e Deus o sustentou no meio dele, sua ferida não ficou como simples cicatriz, mas como um mapa que pode guiar outros à cura. O que você recebeu da parte do Senhor no seu momento mais escuro não foi apenas para você, também foi para que um dia pudesse consolar alguém mais. Paulo expressou isso em 2 aos Coríntios 1:3-4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que possamos também nós consolar os que estão em qualquer tribulação, por meio da consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. O consolo divino que você experimentou é agora a ferramenta com a qual pode ministrar a outros que também sofrem. Só quem chorou pode enxugar lágrimas autenticamente. Quando alguém passa por uma dor parecida com a sua voz tem um peso diferente. Você não fala a partir da teoria, fala a partir da experiência. E isso abre corações que antes estavam fechados. Muitas vezes, as palavras de alguém que nunca sofreu podem soar distantes, mas, quando o seu testemunho carrega marcas de lágrimas, ele se converte em chave para abrir a porta do coração de quem sente que ninguém o entende. Deus toma o que parecia inútil e transforma em instrumento de esperança. A história de José em Gênesis 50:20 reflete essa verdade. Vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a muita gente. José não apenas sobreviveu à traição e ao sofrimento, ele o transformou em ministério. Sua ferida se converteu em bênção para muitos. Da mesma forma, aquilo que o inimigo quis usar para destruí-lo, Deus usará para dar vida a outros. Essa dor que tanto pesou em sua alma pode se converter em palavra profética de consolo para alguém que hoje pensa em desistir. A dor compartilhada é dor dividida. Quando você escolhe abrir seu coração e acompanhar alguém que sofre, seu testemunho age como bálsamo. Não significa que você tenha todas as respostas, mas sua presença, sua história e sua fé vivida mostram que é possível sobreviver e encontrar propósito. Essa é a beleza do plano de Deus. Ele redime o que está quebrado e multiplica em esperança para muitos. Não desperdice sua ferida, transforme-a em ministério. Assim, o que foi quebranto em sua vida se converte em semente de consolo na vida de outros. Lembre-se também que seu testemunho é mais poderoso que qualquer discurso. Muitas pessoas não ouvirão um sermão, mas ouvirão sua história. O que você viveu e como Deus o levantou pode ser a mensagem que alguém precisa para seguir em frente. Sua cicatriz não é sinal de derrota, é troféu de vitória, evidência de que Deus esteve ali e que seu poder foi suficiente. Uma ferida fechada não dói mais, mas permanece como sinal visível de que a cura foi real. Essa marca é o seu ministério. Quero convidá-lo a colocar isso em prática de maneira concreta. Ore por alguém que você conheça e que esteja passando por uma situação de dor. Pergunte ao Senhor como pode acompanhá-lo, talvez com uma ligação, com uma mensagem, com um abraço, com sua presença. Ou talvez o Senhor o impulsione a compartilhar seu testemunho no momento certo.
Não subestime os pequenos atos de consolo. Muitas vezes são esses gestos simples que sustentam a fé de um irmão ou irmã em meio à tempestade. Permita que o Espírito Santo use o que você viveu como canal de graça para outro. Sua dor não foi em vão. Não foi desperdiçada se puder aliviar o sofrimento de alguém mais. Deus está escrevendo com sua história uma mensagem de esperança que transcende sua própria vida. E ao servir a partir de suas cicatrizes, você não apenas abençoa a outros, mas também fortalece a sua própria fé. O consolo que você dá flui do que recebeu, e nesse intercâmbio sua alma se firma ainda mais na fidelidade do Senhor. O que foi ferida agora é ministério, e o que foi choro agora é fonte de vida para muitos. Assim, com a perspectiva eterna, compreendemos que nada em Deus se perde. Cada lágrima que você derramou tem propósito. Cada momento de quebranto é usado para levantar outros. E cada vez que você compartilha seu testemunho, o inimigo é envergonhado porque aquilo que ele quis destruir se converteu em instrumento de glória. Hoje, Deus lhe diz: seu sofrimento tem um propósito divino. Confie, porque o que um dia doeu, agora está sendo transformado em ministério que dará fruto eterno. Número 7. Fé que cresce na escuridão. A fé não cresce nos dias fáceis, mas nas noites escuras em que parece que tudo desmorona e só resta a opção de se apegar a Deus. É nesse terreno que a fé deixa de ser um conceito aprendido e se torna uma experiência vivida. Assim como um músculo só se fortalece quando enfrenta resistência, sua fé só se firma quando precisa se sustentar em meio às provas. Uma fé não provada ainda é teórica. Somente quando passa pelo fogo se revela de que é feita. Pedro afirmou isso em 1 de Pedro 1,7. Para que a prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, ainda que provada pelo fogo, se ache em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. A prova não busca destruir sua fé, busca autenticá-la. Cada dificuldade que você enfrenta se transforma em fundamento para a seguinte. Pense por um momento nas batalhas passadas que você já superou. Cada vitória, ainda que pequena, foi uma pedra que Deus colocou para edificar um muro de confiança. O que hoje parece impossível será amanhã parte do seu testemunho. A fé madura não nasce de um salto gigante, mas de pequenos passos de obediência e perseverança. Cada lágrima recolhida em oração, cada espera paciente, cada mesmo sem entender confio, é um tijolo na construção de uma fé firme. E essa fé, uma vez provada, lhe dá a certeza de que o que hoje você vive também passará, porque o Deus que o sustentou antes o fará de novo. Abraão é um exemplo supremo dessa fé que cresce na escuridão. Romanos 4,18 diz que ele creu em esperança contra a esperança. Quando tudo o humano gritava que não havia possibilidade, ele continuou acreditando na promessa. E não apenas creu na promessa de um filho, mas também permaneceu firme quando Deus lhe pediu que entregasse Isaque. Essa obediência parecia contradizer toda a lógica, mas foi ali que sua fé alcançou sua máxima expressão, confiar em Deus mesmo quando não entendia nada. Essa mesma fé é a que Deus quer formar em você. Uma fé que não depende do visível, que espera sem garantias humanas, que confia mesmo quando os números não fecham, mesmo quando os médicos não têm respostas, mesmo quando a porta parece estar trancada. É natural que você se pergunte por que sua fé precisa passar por provas tão dolorosas. Mas lembre-se, uma fé que nunca foi provada não sabe de que é feita. A escuridão revela se você realmente confia no Senhor ou se apenas o seguia enquanto tudo estava bem. Não se trata de condená-lo por suas dúvidas, mas de entender que até nas suas perguntas, Deus continua trabalhando. Ele usa a resistência para torná-lo mais forte, para que o músculo da sua fé não atrofie e... O desconforto do sofrimento é a academia onde o Espírito Santo treina seu coração. Por isso, convido você a praticar um exercício espiritual poderoso.
Lembre-se de 3 momentos em sua vida nos quais Deus foi fiel em meio a uma prova. Escreva-os, reviva-os em sua mente, agradeça por cada um. Essa memória será combustível para a sua fé presente, porque se o Senhor fez antes, fará de novo. Essa prática não é apenas uma lembrança nostálgica, é uma âncora em meio à tempestade. Um lembrete tangível de que você não está sozinho e de que o Deus que caminha com você não muda. A fé que se fortalece na escuridão também o prepara para sustentar outros. Talvez você não tenha percebido, mas enquanto compartilha seu testemunho ou acompanha alguém, descobre que sua fé cresceu mais do que imaginava. Sem planejar, você se tornou testemunha de que é possível confiar em Deus mesmo nas piores circunstâncias. E essa fé que parecia frágil se transformou em um farol para outros. O sofrimento, longe de ser obstáculo, se converte no terreno onde sua fé amadurece. O que parecia um peso insuportável é, na verdade, o treinamento que o torna resistente. E no fim, você entende que essa fé provada não apenas lhe dá segurança para o presente, mas também lhe ensina dependência. Você descobre que não precisa ter todas as respostas nem ver todos os resultados, porque sua confiança já não repousa no que pode controlar, mas no Deus que governa tudo. Assim, a escuridão deixa de ser inimiga e se torna mestra. Ali você aprende a crer sem ver, a esperar sem garantias, a confiar sem explicações. E essa fé que nasceu em lágrimas se converte em louvor, glória e honra para Jesus Cristo. Porque o que um dia foi quebranto agora é testemunho de fortaleza, e o que parecia o fim agora é evidência de que sua fé é real, viva e cada vez mais preciosa aos olhos de Deus. Número 8. Aprender a depender como graça. O sofrimento tem uma forma especial de derrubar aquelas muralhas que erguemos acreditando que podemos com tudo. Gostamos de pensar que somos autossuficientes, que nossas forças bastam, que temos o controle de cada detalhe. Mas quando chega a dor, essas falsas seguranças se quebram. E longe de ser um castigo, isso se transforma em um presente. O presente de voltar a aprender o que significa depender de Deus. Paulo expressou isso com clareza em 2 Coríntios 1:9, para que não confiemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Não é fraqueza reconhecer que não podemos, é sabedoria. E não é derrota apoiar-se em Deus, é vitória segura. Imagine uma criança caminhando de mãos dadas com seu pai. Vai segura, tranquila, porque sabe que não depende de seus próprios passos, mas da força que a sustenta. Agora imagine essa mesma criança soltando a mão, convencida de que pode ir sozinha. Seus passos serão inseguros, seus tropeços inevitáveis. Essa é a imagem da nossa vida. Quando insistimos na autossuficiência, o caminho se torna frágil. Mas quando aceitamos que nossa força vem de Deus, podemos avançar em paz. Jesus deixou isso claro em João 15:5, sem mim, nada podeis fazer. E longe de ser uma ameaça, é um convite libertador. Você não precisa carregar tudo, pode descansar nele. A dor nos faz reaprender essa dependência natural. As crianças confiam sem reservas, apoiam-se plenamente. Nós, com o passar dos anos, nos enchemos de orgulho e temos dificuldade em admitir nossa necessidade. Mas o quebrantamento nos lembra da nossa fragilidade. Quando nossas forças falham, quando os recursos se esgotam, quando os planos não saem como esperávamos, é aí que descobrimos a doce realidade. Deus é o nosso sustento seguro. Jeremias 17:7-8 o diz com imagens lindas. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Essa é a dependência que não envergonha. Estar enraizados em Deus, nutridos por sua presença, sustentados por sua graça. O sofrimento desmascara a perigosa ilusão da autossuficiência. Ele nos ensina que a força humana é limitada
e que a verdadeira liberdade não está em controlar tudo, mas em confiar plenamente no Senhor. Depender de Deus não é retroceder, é avançar na direção certa. Não é sinal de fracasso, é sinal de maturidade espiritual. Porque só quem reconhece seus limites pode experimentar a plenitude do poder divino. E essa dependência se transforma em descanso. Você não precisa provar nada, não precisa resolver tudo, só precisa entregar suas cargas nas mãos daquele que cuida de você. Quero convidar você a uma prática espiritual muito simples, mas profundamente transformadora. Identifique uma preocupação que hoje pesa em seu coração, aquela que você tenta resolver com suas próprias forças. Nomeie-a diante do Senhor e diga: Pai, este fardo já não é meu, coloco-o completamente em tuas mãos. Não é um ato de abandono irresponsável, é um ato de fé consciente. Cada vez que a ansiedade quiser voltar, lembre-se de que você já a entregou, de que não caminha sozinho, de que seu Pai o sustenta pela mão. Essa disciplina diária vai moldando um coração que vive em dependência saudável. O sofrimento, então, se torna a escola que nos treina a soltar. Ele nos ensina que é mais seguro apoiar-se no amor eterno de Deus do que na instabilidade de nossas próprias forças ou recursos humanos. Ele nos revela que a dependência não é um peso, mas um presente. Porque quando você depende dele, sua vida se torna como árvore junto a ribeiros de águas, com raízes profundas e folhas verdes mesmo em tempo de seca. A dependência que nasce na prova é a que depois o sustenta em paz quando chegar a próxima tempestade. Hoje o Senhor lhe lembra: você não foi chamado a carregar sozinho, não foi criado para a autossuficiência, foi desenhado para caminhar de mãos dadas com Ele. E quando você aceita isso, não perde, ganha descanso. Não se enfraquece, se fortalece. Não retrocede, avança na verdadeira liberdade. Essa é a graça de depender. Descobrir que você não precisa ser suficiente, porque Cristo já é por você. E quando essa dependência se torna seu estilo de vida, até mesmo sua maneira de orar muda. Você já não suplica com medo, ora com confiança, já não fala com ansiedade, fala com a certeza de que seu Pai cuida de você. Essa é a transformação que o sofrimento produz. Levar você da ilusão da autossuficiência ao presente da dependência. Número 9. Oração que nasce do gemido. Quando a dor se torna tão profunda que as palavras já não bastam, ali começa uma das formas mais puras de oração. É nesses momentos que você descobre que Deus não precisa de discursos elaborados, nem de frases perfeitas para ouvir você. Ele conhece seu coração antes mesmo que seus lábios se abram. Romanos 8:26 declara com ternura: o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Em outras palavras, quando sua voz se cala por causa do peso, o Espírito Santo ora dentro de você, levando seu gemido ao Pai como uma intercessão perfeita. As orações mais honestas muitas vezes são as mais quebradas. Deus não busca apresentações impecáveis, Ele busca corações sinceros. Mais do que seus discursos, o que o comove são suas lágrimas. Assim como uma mãe entende o choro de seu filho, mesmo quando ele não consegue articular palavras, Deus entende cada suspiro de sua alma. Esse gemido, que para você parece incompreensível, para Ele é linguagem clara. A oração verdadeira nem sempre se veste de eloquência. Muitas vezes se apresenta despida de palavras e cheia de lágrimas. E é justamente essa vulnerabilidade que abre o céu. A Escritura nos dá a história de Ana em 1 Samuel 1. Ela estava tão angustiada que quando orava, seus lábios se moviam, mas não saía som algum. O sacerdote a confundiu com uma mulher embriagada, mas Deus entendeu cada palavra silenciosa, cada lágrima, cada suspiro.
Dessa oração imperfeita nasceu Samuel, um profeta que marcaria a história de Israel. Isso nos lembra que Deus não mede a eficácia da sua oração pela forma, mas pela autenticidade. E as orações que nascem do quebrantamento têm um poder especial, porque são sustentadas pelo próprio Espírito. O sofrimento ensina você a orar sem máscaras. Quando já não pode aparentar, quando seu coração transborda, quando só consegue gemer, é aí que sua oração se torna mais real. E nessa honestidade, você descobre que a oração não depende tanto da sua capacidade de se expressar, mas da fidelidade de Deus em ouvir. Ele não exige beleza em suas palavras, ele se alegra com a sinceridade da sua alma. E o que parece frágil aos seus olhos torna-se adoração genuína aos dele. Quero lembrar você de que sua oração em meio à dor não é fraca, é poderosa, porque mesmo que você não encontre palavras, o Espírito Santo as encontra por você. Cada lágrima que você derrama se transforma em linguagem diante do trono. Cada gemido é traduzido em intercessão perfeita. Isso significa que não existe oração perdida, não existe silêncio ignorado. Seu coração ferido se transforma em altar onde o Espírito intercede. Hoje você pode praticar algo profundo e libertador. Tire 15 minutos para orar sem palavras. Não se preocupe com o que dizer, nem com como dizer. Apenas sente-se diante do Senhor e entregue a Ele sua dor. Permita que suas lágrimas, seus silêncios e seus suspiros falem por você. Essa oração contemplativa abrirá um espaço onde você experimentará a proximidade do Espírito que ora com você e em você. Não é tempo desperdiçado, é tempo de intimidade real. O sofrimento, longe de afastar você da oração, pode ser o mestre que o introduz na oração mais autêntica da sua vida. É ali que você aprende que não precisa de fórmulas para ser ouvido. É ali que você entende que Deus não espera sua eloquência, mas seu coração quebrantado. É ali que você confirma que, mesmo em seu silêncio, há uma voz que clama nas profundezas do seu ser. E essa voz é a do Espírito intercedendo em seu favor. E quando você vive esse tipo de oração, também seu coração se torna mais sensível à dor do próximo, porque quem experimentou a graça de ser ouvido em seu quebrantamento, aprende a ouvir o gemido dos outros. Essa oração que nasceu da dor se transforma em ponte de compaixão para aqueles que sofrem. Sua vulnerabilidade compartilhada se torna consolo para os demais, e seu clamor imperfeito se converte em testemunho da fidelidade de Deus. Por isso, não tenha medo de orar a partir do seu gemido. Não tema chegar a Deus com suas palavras quebradas, com suas frases entrecortadas, com seu silêncio carregado de lágrimas. Essa é a linguagem que o céu entende. E no meio dessa linguagem imperfeita, você descobrirá que Deus se faz mais próximo, que seu Espírito sustenta seu clamor e que sua oração, embora fraca aos seus olhos, é forte na presença do Pai. Porque em seu sofrimento, Ele mesmo está intercedendo com você e por você. Número 10. Coração terno pela dor alheia. Quando a dor toca a sua vida, não apenas transforma o seu interior, mas também abre os seus olhos para olhar de forma diferente para aqueles que o cercam. Antes, talvez você julgasse com facilidade, acreditava ter respostas rápidas para os problemas dos outros. Mas quando passa pelo quebrantamento, entende que a vida é mais complexa, que as lágrimas pesam e que os silêncios também falam. O sofrimento pessoal se torna escola de compaixão, derruba a arrogância espiritual e coloca você ao lado dos demais, não acima deles. Você já não olha o próximo de cima, com julgamento, mas do lado, como companheiro de caminho que também sabe o que é sangrar por dentro. O apóstolo Paulo expressou isso em Gálatas 6:2. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Isso não é apenas um convite à solidariedade, é um mandamento e um privilégio. Porque quando você acompanha alguém em sua dor,
participa da mesma compaixão de Cristo que levou sobre si nossas culpas e enfermidades. A dor vivida dá a você credenciais que nenhum título acadêmico pode conceder. Ter sofrido habilita você a acompanhar sem julgar, a ouvir sem interromper, a abraçar sem a necessidade de oferecer soluções rápidas. A compaixão autêntica não nasce de teorias, mas de feridas curadas. Só quem já sentiu o fio da espada pode enfaixar a ferida de outro com ternura. Só quem conhece o peso do luto pode sentar-se ao lado de quem chora, sem impor prazos nem exigências. O sofrimento pessoal derruba as máscaras da autossuficiência e abre espaço para um coração sensível, capaz de reconhecer em cada rosto uma história única e digna de respeito. É como ter mãos que já conheceram os espinhos. Agora você pode retirar espinhos de outras mãos sem ferir, com a delicadeza de quem sabe o quanto dói. Jesus ilustrou isso de forma perfeita na parábola do bom samaritano em Lucas 10. O sacerdote e o levita passaram de largo, talvez porque não queriam se contaminar, talvez porque estavam ocupados demais com o que era espiritual. Mas o samaritano, considerado inferior por sua origem, foi quem parou. Talvez porque conhecia o que era ser marginalizado, porque sabia o que significava ser ferido em sua dignidade. Sua compaixão não nasceu de uma lição acadêmica, mas de um coração sensibilizado pela própria vida. Assim também, o seu sofrimento dá a você a capacidade de parar, de olhar, de se aproximar sem medo e de cuidar do outro com amor. É normal que você se pergunte por que teve que passar por tanta dor. Mas quando entende que o seu quebrantamento se transformou em terreno fértil para a misericórdia, compreende que nada foi em vão. Agora você pode ser refúgio para os que sentem que ninguém os entende. Agora você pode ser voz de ânimo para os que se sentem sozinhos. Agora você pode acompanhar sem pressa e sem julgamento, porque aprendeu que a dor não precisa de sermões, precisa de companhia. Quero convidar você a uma prática simples, mas poderosa. Identifique alguém próximo que esteja sofrendo e ofereça a sua presença, não os seus conselhos. Talvez seja um familiar, um amigo, um vizinho. Você não precisa ter as palavras perfeitas, basta estar. Às vezes, um silêncio compartilhado é mais curador do que 1000 discursos. Um café, uma ligação, uma visita, um abraço. Esses gestos simples carregam um peso espiritual imenso quando feitos com amor. O seu sofrimento treinou você em uma sensibilidade que agora pode se tornar ministério. Você já não se sente superior, porque sabe o que é cair. Já não impõe soluções, porque sabe o que é não ter respostas. Você se torna um canal da compaixão divina, lembrando aos outros que não estão sozinhos em seu quebrantamento. E enquanto acompanha outros, descobre que a sua própria dor se cura ainda mais, porque aquilo que um dia foi ferida se transforma em fonte de consolo. Deus usa a sua história para destruir o julgamento e levantar a misericórdia. O que parecia um peso inútil agora se torna plataforma de serviço. E cada vez que você escolhe caminhar ao lado de alguém em seu sofrimento, reflete Cristo, que deixou o seu trono para caminhar ao nosso lado. Essa é a grandeza do plano de Deus, redimir a sua dor para que seja alívio na vida de outros. Assim, o sofrimento se torna escola de ternura. Ensina você a olhar o próximo com olhos limpos, a acompanhar com paciência, a amar com um coração mais terno. E nesse processo, não apenas ajuda os outros, mas também você é transformado, porque cada ato de compaixão que nasce do seu quebrantamento é um lembrete de que Deus continua agindo, continua transformando e continua cumprindo o seu propósito divino em sua vida. Número 11. Quando Deus corrige por amor. Quando você pensa em disciplina, talvez a primeira coisa que venha à sua mente seja castigo, rejeição ou dureza. Mas a disciplina de Deus é completamente diferente, porque nasce de um amor perfeito.
Hebreus 12:6 diz com clareza: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Isso significa que, se você sente a correção de Deus, não é porque ele o rejeitou, mas justamente porque o chama de seu. A disciplina não prova a sua distância de Deus, mas sim a sua filiação. Um pai amoroso não é aquele que deixa o filho no erro, mas o que corrige com ternura para livrá-lo de um dano maior. É verdade que a disciplina dói no momento. Ninguém gosta de ser confrontado, ninguém gosta de ver Deus derrubar falsas seguranças ou mostrar caminhos que precisam ser mudados. Mas a dor dessa correção é uma dor protetora, não destrutiva. É como o médico que realiza uma cirurgia. A incisão dói, mas o propósito é curar, não ferir. Assim age o Senhor quando permite que você atravesse momentos de dificuldade para abrir os olhos, endireitar o caminho ou quebrar um hábito que o afastava de seu propósito. O escritor de Hebreus explica que nenhuma disciplina no presente parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Depois, entretanto, produz fruto pacífico de justiça aos que têm sido por ela exercitados. Aqui está a chave. Deus não se alegra em ver você sofrer. Ele se alegra em ver você transformado. A disciplina dele tem uma meta: que você participe da sua santidade, que o seu caráter reflita mais a Cristo, que os seus passos retornem à vereda correta. É uma dor com destino, um sofrimento com propósito divino. Pense em um pai que corrige o filho pequeno porque ele brincava perto do fogo. A criança chora, não entende porque foi afastada daquilo que parecia divertido, mas o pai vê o que o filho não consegue ver, o perigo das chamas. Assim também, quando Deus interrompe, quando incomoda você ou quando o faz passar por processos que não compreende, ele o faz porque conhece o perigo que você enfrenta. O amor dele não é permissivo, é protetor. E nessa proteção há um abraço maior do que você imagina. Quero validar algo em você. É natural que, ao passar por um tempo de disciplina, você se pergunte se fez algo errado, se Deus o abandonou ou se está pagando culpas do passado. Mas a verdade é que a disciplina dele não é sobre vingança, e sim sobre restauração. Não é um castigo vingativo, é um processo de correção paternal. O inimigo quer fazê-lo acreditar que a dor é prova de rejeição, mas a Bíblia ensina que é prova de amor. Se você não fosse filho, não seria disciplinado. Por isso, hoje, o Senhor convida você a examinar a sua vida. Pergunte-se com humildade: há áreas em que Deus está chamando a minha atenção? Há atitudes, pensamentos ou caminhos que precisam ser corrigidos? Não resista, porque quanto mais cedo você abraça a correção dele, mais cedo desfruta da paz que ela produz. Receber a disciplina é abrir-se para um futuro mais firme e mais seguro em suas mãos. É permitir que o seu coração seja endireitado, mesmo que doa. A prática espiritual que proponho é simples, mas poderosa. Ore com sinceridade e diga a Deus: Senhor, mostra-me as áreas em que estás me corrigindo e ajuda-me a receber isso com humildade. Não quero endurecer meu coração, quero aprender e ser transformado. Essa oração abre a porta para que a disciplina dele seja menos amarga e mais frutífera, porque você entende que está sendo tratado como filho amado. E quando sair desse processo, você descobrirá que a disciplina não apenas o livrou de um mal maior, mas também fortaleceu a sua fé. Você verá como Deus usou aquela dor momentânea para construir em você um caráter mais firme, uma sensibilidade mais aguçada e uma confiança mais sólida em seu amor. Então poderá dizer: agora entendo, Deus me corrigiu não para me destruir, mas para me aproximar mais dele. Assim, o que parecia uma ferida se torna sinal de identidade. Você é filho amado de um pai que cuida demais para deixá-lo em caminhos errados. Esse sofrimento que você viveu não foi castigo, foi direção. Não foi rejeição, foi amor em ação.
E nessa certeza você pode descansar, porque a disciplina de Deus sempre termina em restauração e em um abraço paternal que lembra a você que pertence ao seu coração. Número 12. Plataforma para mostrar seu poder. Quando você atravessa um vale de sofrimento, é natural pensar que tudo se escureceu, que não há saída nem propósito no que você vive. Mas deixe-me lembrar algo profundo. Muitas vezes, esse cenário que parece o mais adverso é justamente a plataforma que Deus prepara para mostrar sua glória da forma mais evidente. Paulo aprendeu isso quando clamou para que o Senhor tirasse o seu espinho, e a resposta divina foi clara: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12:9. O que Paulo via como limite, Deus transformou em palco para manifestar sua força. A sua fraqueza não limita a Deus, pelo contrário, a destaca. É como uma estrela que brilha com mais intensidade na noite escura. Se o céu estivesse sempre iluminado, você nunca notaria a beleza de uma estrela solitária. Assim também, quando a sua vida parece envolta em sombras, é aí que o resplendor do poder divino se manifesta com clareza. As impossibilidades humanas são a tela onde o Criador pinta seus milagres. O que parece um beco sem saída, nas mãos de Deus, se transforma em corredor para uma demonstração de sua glória. Pense em cada testemunho poderoso que você já ouviu. Acaso não nasceram de situações impossíveis? Os milagres mais impactantes da Bíblia não aconteceram em dias fáceis, mas em cenários de crise. O Mar Vermelho se abriu apenas quando o povo estava preso entre as águas e o exército inimigo. O maná desceu quando não havia pão no deserto. Lázaro ressuscitou quando já cheirava a morte. O próprio Jesus resplandeceu com mais glória na cruz, quando tudo parecia perdido. A sua história não é diferente. A dor presente pode ser o pano de fundo onde Deus escreve a cena mais gloriosa da sua vida. Isso não significa que você deva gostar do sofrimento em si, mas que pode esperar com esperança ativa pelo que Deus fará através dele. Cada lágrima que você derrama, cada oração que sobe do quebrantamento, se transforma em semente de um futuro milagre. O que hoje parece ruína, pode ser restauração amanhã. O que hoje parece derrota pode se transformar em testemunho que edifique a muitos. O poder de Deus não se esconde na sua fragilidade, ele se engrandece nela. Permita-me validar o que você sente. Não é fácil crer quando as dores são intensas e a espera se prolonga, mas é justamente aí que a fé se torna expectante. Quando você começa a dizer: Senhor, não entendo porquê, mas confio que Tu vais Te glorificar nesta situação. E essa confiança atrai a manifestação divina, porque o céu responde à fé perseverante. A sua fraqueza se torna altar onde sua glória desce. Hoje quero te convidar a uma prática espiritual simples, mas transformadora. Ore de forma específica, não pedindo apenas que a dor desapareça, mas que Deus seja glorificado no meio da sua situação. Diga: Pai, nesta fraqueza, o Teu poder se aperfeiçoa. Eu te entrego este cenário para que o uses como plataforma da Tua glória. Essa oração abre os seus olhos para ver não apenas o problema, mas a possibilidade de um milagre. Abre o seu coração para reconhecer que a história não termina na sua dor, mas na manifestação da sua graça. Lembre-se, os testemunhos mais poderosos nascem das batalhas mais duras. Ninguém pode falar da fidelidade de Deus com tanta autoridade como aquele que foi sustentado por sua mão em meio à tempestade. E quando chegar o momento de contar o que Ele fez com você, outros também poderão crer. A sua história será semente de fé para os que vêm depois.
Isso significa que o seu sofrimento não será estéril, será fértil em fruto espiritual e em testemunho de esperança. Assim, o que hoje pesa tanto sobre você não é um obstáculo definitivo, é um cenário preparado para que o nome de Deus seja exaltado. A sua fraqueza não é vergonha, é potência para que o Senhor se glorifique. As suas impossibilidades não são o fim, são a oportunidade para que o céu se abra. E quando você vir sua mão agindo, entenderá que a dor que parecia inútil foi, na verdade, a plataforma para mostrar seu poder. Por isso, não desespere. Veja a sua situação não como túmulo, mas como altar. Não como ruína, mas como semente. Deus está escrevendo algo que será muito maior do que o seu sofrimento. E quando tudo for revelado, você poderá dizer com certeza: verdadeiramente seu poder se aperfeiçoou na minha fraqueza, e o que foi a minha dor se transformou em sua glória. Número 13. Resistência sobrenatural que transcende o humano. Cada prova que você enfrenta não apenas te marca, também te treina. No meio do seu sofrimento, Deus está desenvolvendo em você uma resistência que transcende o humano. Uma fortaleza que não provém da sua disciplina pessoal, nem da sua capacidade emocional, mas da sua graça operando no mais profundo do seu ser. É como um atleta que, depois de treinar sob resistência extrema, descobre que agora pode levantar cargas que antes eram impossíveis. Assim é o processo de Deus com você. O que hoje parece insuportável se converte na base de uma resistência espiritual que amanhã será o seu testemunho e a sua vitória. A resistência espiritual não é igual à fortaleza física ou emocional. Vai além, porque não depende do que você tem dentro de si, mas da força de Cristo operando a seu favor. Paulo expressou isso em Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Este versículo não é uma frase motivacional, é a declaração de alguém que havia aprendido a passar fome e abundância, perseguição e consolo, solidão e companhia. Sua fortaleza não era humana, era sobrenatural. Cada golpe, cada prisão, cada rejeição o fez mais forte na dependência de Deus, até o ponto em que nada podia quebrar a sua fé. Veja a história de José. Antes de ser governador do Egito, foi vendido por seus irmãos, caluniado pela esposa de Potifar e esquecido em uma prisão. No entanto, cada uma dessas etapas dolorosas foi treinando o seu caráter. Ele aprendeu a resistir à tentação, a manter a fé na injustiça e a esperar em Deus quando tudo parecia perdido. Quando finalmente chegou o momento de interpretar o sonho de Faraó, já não era um jovem ingênuo, era um homem maduro, forjado na escola do sofrimento, preparado para sustentar não apenas a sua vida, mas a de toda uma nação. A sua dor também está te preparando para responsabilidades futuras que hoje você não imagina. A resistência que Deus produz em você tem um propósito maior que a sua própria sobrevivência. Ela te transforma em um veterano do sofrimento, alguém com autoridade espiritual especial. Não se trata de títulos nem de reconhecimentos, mas da marca de Deus no seu caráter. Quando alguém que resistiu a tempestades fala, suas palavras carregam peso porque nascem da experiência, não da teoria. O sofrimento te dá credenciais invisíveis que te capacitam a animar outros com autoridade, porque você sabe o que significa ser sustentado no meio da escuridão. Quero te validar em algo importante. A força que você sentiu nas provas não é apenas sua, é evidência da graça sobrenatural de Deus. Talvez você olhe para trás e se pergunte: como pude suportar aquilo sem perder a fé, sem desmoronar por completo? A resposta é clara: não foi você, foi Cristo em você. Essa resistência que você descobriu no meio da prova é a confirmação de que o Espírito Santo te sustentou quando você não tinha forças próprias. Essa é a verdadeira fortaleza que transcende o humano. Por isso hoje quero te convidar a uma prática espiritual.
Faça um inventário das provas que você já passou e pergunte-se: que força recebi naquele momento que não tinha antes? Escreva, reconheça, agradeça a Deus por cada resistência que Ele semeou no seu coração. Talvez tenha sido a paciência que você aprendeu esperando uma resposta, a fé que cresceu quando tudo parecia perdido, a compaixão que nasceu das suas lágrimas. Cada uma dessas forças não é natural, é um presente sobrenatural. Lembre-se de que essa resistência não é apenas para você, é também herança para as gerações futuras. Seus filhos, seus discípulos, as pessoas que Deus coloca no seu caminho, todos eles receberão fruto da fortaleza que agora está sendo forjada em você. Cada batalha que você enfrenta não é apenas pessoal, é coletiva. O que você aprende de pé se converte em sombra protetora e em testemunho para os que vêm depois. Assim, o sofrimento que parecia apenas destruição se revela como um treinamento divino. Você não está sendo esmagado, está sendo formado. Você não está sendo abandonado, está sendo preparado. E quando chegar o próximo desafio, descobrirá que pode suportar mais do que imaginava, não porque é forte em si mesmo, mas porque já sabe que Cristo é a sua força. A sua resistência sobrenatural é evidência de que Deus não quer apenas te consolar, Ele quer te treinar. Cada prova é uma oportunidade para ativar em você capacidades espirituais extraordinárias que transcendem o humano. E quando você olha para frente com essa certeza, a sua esperança se torna firme, porque sabe que se Deus te sustentou antes, Ele o fará novamente. O seu sofrimento tem um propósito divino: te transformar em alguém capaz de resistir ao impossível com a força do céu. Número 14. Esperança que não decepciona. A esperança que nasce em meio ao sofrimento não é a mesma que o mundo oferece. Não é um simples otimismo, nem um pensamento positivo que depende das circunstâncias. É uma esperança provada no fogo da aflição e, por isso, é sólida e inabalável. Romanos 5, 3-5 declara com autoridade: nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência experiência, e a experiência esperança. E a esperança não envergonha, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações. A tua dor não te deixa vazio, te deixa com uma esperança que foi purificada no mais profundo. Essa esperança não está ancorada em desejos humanos, mas em promessas eternas. A ressurreição de Cristo é a garantia absoluta da nossa própria ressurreição. Quando contemplamos o túmulo vazio, entendemos que nenhuma escuridão tem a última palavra. O sofrimento presente é real, mas a glória futura é muito maior. Paulo disse em Romanos 8,18: considero que os sofrimentos do tempo presente não são comparáveis com a glória vindoura que em nós há de manifestar-se. Essa é a esperança cristã. Não se apaga com a dor, acende-se mais forte porque olha além do imediato. A imagem da âncora em Hebreus 6,19 nos dá uma verdade poderosa. Temos como segura e firme âncora da alma uma esperança que penetra até dentro do véu. Uma âncora só demonstra a sua força em meio à tempestade. Enquanto o mar está calmo, a âncora está ali, mas a sua função não é visível. Quando as águas se agitam, a âncora sustenta e impede o naufrágio. Assim é a esperança cristã. Talvez em tempos fáceis você não valorize o seu poder, mas quando sopram ventos de dor, essa esperança se agarra a Cristo e não permite que a tua alma afunde. Abraão é um exemplo de esperança contra toda esperança. Romanos 4,18 diz que ele creu em esperança contra esperança para vir a ser pai de muitas nações. Quando não havia lógica, quando o seu corpo já estava como morto e Sara estéril, ele continuou crendo. A sua esperança não se baseava no visível, mas na promessa de um Deus fiel. Assim também, a tua esperança não depende de diagnósticos, números nem estatísticas. Está ancorada na fidelidade de um Deus que não mente e que cumpre o que promete.
Quero validar você nisto. Sei que você já chorou, que sentiu que a sua esperança vacilava, que o seu coração se perguntava se valia a pena continuar crendo. Mas essa esperança que você continua sustentando, ainda que ferida, ainda que provada, é confiável porque não está fundamentada em ilusões, mas no amor de Deus derramado em seu coração. A tua esperança passou pelo fogo real, por isso é digna de confiança. Já não é ingênua, agora é firme. O sofrimento presente então não se torna inimigo, mas mestre. Ele te ensina que o céu é mais real que a terra, que as promessas de Deus são mais fortes que as tuas circunstâncias, que o eterno pesa mais que o temporário. Essa esperança é a que não decepciona, porque o amor de Deus não muda, ainda que tudo o mais mude. O que você tem assegurado em Cristo, ninguém pode tirar. Hoje quero te propor uma prática espiritual concreta. Escreva 3 promessas bíblicas que sustentarão a tua esperança em futuras provas. Por exemplo, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, em Mateus 28:20. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, em Salmo 23:4. Esta leve e momentânea tribulação produz em nós um peso eterno de glória, cada vez mais excelente, em 2 Coríntios 4:17. Tenha essas promessas à mão, repita-as em suas orações, guarde-as em seu coração. Serão a tua âncora nas tempestades que virão. Lembre-se de que a tua esperança não depende do que você vê, mas do que você crê. E o que você crê está assegurado pelo sangue de Cristo e pela fidelidade de Deus. Essa esperança nunca decepciona, porque não repousa na tua força, mas no amor eterno que já foi derramado em tua vida. Por isso, mesmo quando você não entende todo o mistério do seu sofrimento, pode caminhar com confiança, porque sabe que por trás de tudo, Deus está formando uma esperança sólida, provada e gloriosa. Uma esperança que não se apaga na escuridão, mas brilha mais forte porque está acesa pelo próprio amor de Deus. E essa esperança será a que sustentará a tua alma até o dia em que veja cumprida toda promessa na eternidade. Número 15. O mistério que abraça a fé. Há momentos na vida em que simplesmente não há respostas claras. Você se pergunta por que aconteceu o que aconteceu, busca explicações lógicas, tenta juntar as peças da sua história e nada parece encaixar. Ali, nesse espaço de silêncio, é onde o mistério de Deus se faz presente. E embora a nossa mente deseje compreender, a fé nos convida a descansar naquilo que ainda não entendemos. Isaías 55:8-9 nos lembra: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Confiar em Deus não significa entender tudo, mas descansar no fato de que o seu caráter é perfeito, ainda que a minha compreensão seja limitada. Olhe o exemplo de Jó. Ele nunca recebeu uma explicação detalhada de seus sofrimentos. Seus amigos tentaram dar razões, mas todas foram insuficientes. No entanto, ao final, Jó pôde dizer em Jó 42:5: com os ouvidos eu ouvira falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. Jó não encontrou as respostas que buscava, mas encontrou a Deus. E esse encontro foi suficiente para transformar a sua dor em confiança. Às vezes, o que mais precisamos não é de uma explicação, mas de uma revelação da presença de Deus em meio ao mistério. A tua fé não se enfraquece por reconhecer que você não entende tudo. Pelo contrário, ela se fortalece. O mistério não é um obstáculo para a fé, é um espaço onde a fé se aprofunda. É como uma criança nos braços de seu pai, em plena escuridão. A criança não precisa ver o caminho para sentir-se segura, porque sabe quem a carrega. Assim também você não precisa compreender cada passo. Basta descansar nas mãos daquele que nunca vai te soltar. O mistério é um convite para confiar mais, não menos.
Quando você aceita que o seu conhecimento é parcial, abre espaço para que a sabedoria de Deus seja completa em você. Paulo expressou isso em 1 Coríntios 13:12. Agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Nesta vida, você verá fragmentos, sombras, reflexos incompletos. Mas um dia verá o quadro inteiro e entenderá que tudo o que parecia caótico tinha um desenho perfeito. Quero acompanhar você nisso com ternura pastoral. Está tudo bem em dizer não entendo. Você não precisa fingir ter todas as respostas. Deus não pede certezas intelectuais de você, pede confiança no seu coração. E isso basta. Dizer, Senhor, não entendo, mas confio em Ti, é uma das orações mais poderosas que você pode fazer. É um ato de humildade e de fé madura. O caminho dos discípulos para Emaús é outro retrato do mistério. Eles caminhavam desanimados, sem compreender por que Jesus havia morrido. Mas no caminho, ele mesmo se aproximou, abriu-lhes as Escrituras e seus corações ardiam, mesmo sem entenderem tudo. Foi no partir do pão que o reconheceram. Assim também você, em meio à sua confusão, pode encontrar-se com Cristo de formas inesperadas. Ele se revela nem sempre com explicações, mas com presença, com paz, com sinais de amor que sustentam a sua caminhada. Por isso, quero te convidar a uma prática espiritual. Faça uma oração de entrega simples, sem adornos, que diga: Senhor, não entendo, mas confio em Ti. Faça em voz alta. Faça de coração. Essa oração é um ato de rendição e, ao mesmo tempo, de profunda confiança. Ali, você está reconhecendo que, ainda que não compreenda, basta saber que Ele é fiel. A vida cristã não é ausência de mistérios, é aprendizado de fé em meio a eles. O sofrimento pode deixar perguntas sem resposta, mas também pode levar você a um nível mais alto de confiança. Uma fé que não precisa ver para crer, que não precisa explicar para descansar, que se sustenta apenas na fidelidade de Deus. Quando você abraça o mistério com fé, entra em um lugar de paz sobrenatural. Descobre que não precisa de todas as peças para confiar no plano. Reconhece que, embora a dor continue sendo real, o amor de Deus é ainda mais real. E esse amor é suficiente para sustentar você até o fim. Assim você sai desta reflexão não com todas as respostas, mas com o coração fortalecido, porque entendeu que o seu sofrimento tem um propósito divino, ainda que nem sempre o veja de imediato. Você confia que Deus está transformando você, até mesmo naquilo que não compreende. E com essa confiança, pode caminhar a cada dia em paz, sabendo que a fé se aperfeiçoa não quando você entende tudo, mas quando descansa naquele que entende tudo. Hemos caminhado juntos por um caminho que poucos se atrevem a explorar, o propósito divino por trás do sofrimento humano. E espero que o seu coração tenha encontrado não respostas perfeitas, mas uma perspectiva que transforma. Lembre-se sempre desta verdade. Nas mãos de Deus, até a dor mais profunda pode se tornar semente da glória mais bela. A sua história de sofrimento está se tornando a sua história de redenção. E essa história mudará vidas que você ainda não conhece. Você não está sozinho nisso. Deus está com você, trabalhando em você e preparando-o para algo extraordinário. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe-a com alguém que também precise lembrar que a sua dor tem propósito divino.